Olá, meu nome é Marcos Gruvira. Tenho certeza que você já deve ter me visto em alguns vídeos do nosso canal TV Lei de Deus. Eu faço parte desse grupo de pregadores. Mas hoje eu vim aqui para te fazer um pedido muito especial. Nós da Lei de Deus temos feito um trabalho já que não se limita só aos nossos vídeos, mas ele vai muito além disso. Nós distribuímos Bíblias e já distribuímos mais de 100 mil Bíblias. Nós sustentamos alguns missionários e queremos ampliar isso. Queremos ampliar o cuidado com missionários com o projeto Betânia, que nós temos em mente, e outros projetos que nós temos tido a graça de obter de Deus. Mas precisamos da sua ajuda, e dessa vez uma ajuda financeira. Sem a sua ajuda financeira, nós não conseguiremos realizar e ampliar os projetos que nós já temos feito. Então eu vou pedir que você nos ajude. A nossa conta da Aliança Missionária Cristã Lei de Deus vai estar aparecendo aí na sua tela para que você nos ajude, depositando qualquer valor, qualquer quantia, que é aquilo que Deus colocar no seu coração, para você nos enviar. E tenha certeza, nós utilizaremos isso para o bem do reino de Deus, para continuarmos firmes na proclamação do Evangelho. Que Deus te abençoe. E aí, jovens vencedores, tranquilos? Bora para mais um vídeo? Dessa vez, encerrando o capítulo 10 de Êxodo, a gente já está indo para o que talvez seja o ápice de todo o Antigo Testamento, tá? São os capítulos 11 em diante, quando a gente vai ver a 10ª praga, a Páscoa, né, a saída do Egito. Mas já dando spoiler para você, antes disso a gente vai ver a 9ª praga, certo? A 9ª praga está no capítulo 10, versículo 21 em diante, que diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Moisés estendeu a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito, durante 3 dias. Os egípcios não podiam ver uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar durante 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham claridade nas suas casas. Uau! Bom, aqui a gente está vendo a 9ª praga. A gente já sabe que vem uma 10ª por aí, mas né, o Moisés, né, e Faraó não sabiam que teria uma 10ª praga. E como de sempre, Deus havia mais uma vez testado o Faraó para ver se ele iria se arrepender, ceder, quebrar o seu coração duro e deixar o povo ir, né? E eu não sei vocês, mas andar no escuro é uma coisa que é impossível de fazer, né? Eu imagino se eu fosse cego, né? Se eu fosse cego e precisasse fazer as coisas, eu ia precisar de ajuda para tudo. É muito bem possível, né, que uma pessoa que seja cega ela consiga se virar, né? Ela consegue, né, se movimentar tranquilamente. Mas se de repente ficasse cego, eu teria muita dificuldade. Não sei você, né? Mas a gente acaba se esbarrando nos móveis da casa. A gente pode cair num buraco se estiver na nossa frente, né? A gente pode bater o dedinho na quina e tantas outras coisas, né? Se machucar, porque a gente não está vendo. E quando a gente, por exemplo, descobre alguma coisa na Palavra de Deus que a gente não estava vendo antes, a gente fica tão feliz, né? Aquilo começa a fazer sentido para nós. E aqui é uma grande analogia entre o povo de Deus e o povo do Egito, com os filhos da luz e os filhos das trevas. Olha aqui comigo, ele diz que os egípcios ficaram 3 dias sem poder ver nada, em plena escuridão. E é óbvio que isso não era simplesmente uma tempestade de areia que estava ofuscando a visão deles, não. Isso foi uma obra miraculosa de Deus de parar o sol, certo? Ali para os egípcios. Mas na terra de Gósen, como nós vemos, onde os filhos de Israel estavam, eles estavam em plena claridade, em plena luz do dia, eles podiam ver tudo. Ou seja, o que nós vemos aqui é que Deus é luz e Ele ilumina quem Ele quer. E os filhos da luz andam na luz. Como Jesus mesmo disse em João 8,12, ele diz mais ou menos assim, quando ele diz que Ele é a luz do mundo, né? Ele diz o seguinte em João 8,12. De novo Jesus lhes falou dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O mundo anda em escuridão, o mundo anda nas trevas, não sabe para onde vai, não sabe para o que veio fazer aqui, não sabe quem é Deus, não teme a Deus, está indo
para o buraco, está indo para o inferno, caminhando a passos largos. Nós que somos filhos da luz, temos o conhecimento de Deus e Jesus é essa luz que nos ilumina. E Deus estava querendo mostrar isso daqui. O povo dele é o povo da luz, que ia andar na luz. Outra coisa que é interessante sobre esse texto é que, para os egípcios, um dos deuses, se não o deus principal, né, era o deus Sol. Era o chamado Amon-Ra, ou Ré, né, ou Ra, era o deus principal deles. Se você for ver, né, nas pirâmides egípcias antigas e tudo mais, você vai ver algumas fotos, né, que tem o rei, né, o faraó e outros, né, servidores adorando o deus Sol. E aqui Deus estava mostrando que ele é superior a esse Deus, ou a esse suposto Deus. Ele era tão superior, Jeová, né, o Yahvé era tão superior a ele, a ponto de pará-lo, né, do seu trabalho, do seu ofício, por 3 dias. Ou seja, Deus estava desmentindo que aquilo era um Deus ou que fosse poderoso. O maior de todos da mitologia egípcia era inferior a Yahvé, ao Deus de Israel. Era isso que Deus estava querendo mostrar para o faraó. Qual o resultado? O faraó disse, no versículo 24, ele chamou Moisés e disse: vão e adorem o Senhor, o Yahvé. Fiquem somente os seus rebanhos e o seu gado. As crianças podem ir com vocês. Lembrando que conforme vai passando, né, as pragas, ele vai cedendo um pouquinho mais, mas ele ainda continua teimoso, arrogante, orgulhoso diante de Yahvé, pensando que ele pode negociar. E algo que talvez esteja por trás desse argumento de deixar apenas o gado, os rebanhos, é que provavelmente ele queria repor aquilo que ele havia perdido nas pragas, certo? Perdeu todo o gado, toda a colheita, então ele queria repor as suas perdas pecuárias, vamos dizer assim, né? Moisés, óbvio que ele foi incisivo e disse não. Sabe por que ele disse não? Não somente porque ele precisava levar o rebanho como sacrifício ao Senhor, mas porque ele estava querendo obedecer a Deus, porque Deus disse que eles iriam sair de lá com tudo que eles tinham, com todos os seus pertences, crianças, jovens, mulheres e rebanhos. Ou seja, Moisés foi até o fim querendo obedecer a Deus. E mesmo diante do faraó, ele estava mostrando ser mais poderoso do que o próprio faraó, um humilde hebreu que ele era. E aí diz... no versículo 27, o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. E o Faraó disse a Moisés: saia da minha presença, e tenha cuidado para que nunca mais aparecer aqui, porque no dia em que você tornar a ver o meu rosto, será morto. Aqui o Faraó usa da sua autoridade para intimidar Moisés, né? E fala assim: sai daqui, se você voltar aqui você vai ser morto. Mas o que ele não estava esperando é que o seu próprio filho primogênito, daqui a alguns episódios, iria morrer, né? Que é a 10ª praga. O que nós aprendemos é o que está escrito lá em Hebreus, capítulo 3, de 7 a 8, que diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, ou a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Essa é a mensagem que grita aos nossos ouvidos nessas pragas, e virá a última e derradeira, o clímax de toda a história do Antigo Testamento, que aponta para algo que viria, que a gente vai encontrar no Novo Testamento, né? O sacrifício do Cordeiro Pascal. Que Deus te abençoe, até a próxima, falou!